O conceito de multiverso, a realidade partilhada e dividida pela infinitude galáctica. Cada existência multiplicada por possibilidades e espalhada pelo tempo e espaço em quantidades infinitas. Eu já fui, preciso achar o capitão, meu rádio pifou. Gostar da DC e até mesmo da Marvel já te faz um quase perito nessa aventura de realidades paralelas na ficção. Claro que você pode estudar as inúmeras teorias físicas para ser o mais nerd no assunto, mas só de ter visto o Homem-Aranha no Aranhaverso, The Flash ou Super Dragon Ball Heroes, sei lá, você já vai saber o que a gente tá falando. E numa das minhas franquias favoritas existe conteúdo suficiente para teorizar sobre isso. Oi, eu sou o Muka e vamos conhecer o multiverso do Mortal Kombat. Desculpa, gente, pra quem não gosta de teorias ou desses papo nerd que eu tenho às vezes, talvez esse vídeo não seja pra você, mas eu vou ficar grato se você for ver outro conteúdo do canal. Tem conteúdo pra todo mundo. Não precisa ver o que você não gosta, beleza? E tá tudo bem. E pra quem ficou, vamos lá. O multiverso é um conceito muito utilizado na ficção, principalmente nos quadrinhos de heróis. Essa ideia surgiu há muito tempo e eu não quero me estender nela. Mas a brincadeira é assim, ó. Existem múltiplas e infinitas realidades, que são ao mesmo tempo iguais, porém diferentes entre si. Muka, você já começou errado, tá falando muita besteira, eu não entendi nada. Tá, vamos fazer assim. Em uma realidade, o Peter Parker morreu, e o desenrolar de eventos por causa da morte dele faz com que o Miles herdasse o manto do Homem-Aranha. Já em outro mundo, em outra realidade, em outra terra, Peter Parker não morreu. A vida dele e as escolhas dele mandaram para um caminho totalmente diferente. Na franquia inteira de Mortal Kombat, a gente tem muitos produtos e acontecimentos paralelos. E não é como se tudo fosse parte do cânone da história. A gente tem a linha de jogos principal, um ou outro quadrinho ali, mas o cânone é só isso. Vamos pegar, por exemplo, o MK3. A gente tem o MK3 clássico que todo mundo ama, e ele conta uma história. Agora, depois do Raiden mandar a mensagem para o passado e criar o reboot, o MK9, esse tal MK3 se tornou outra coisa. Os eventos se desenrolaram diferentes. Mas e se a gente colocar aí nessa salada também o MK Aniquilação e o desenho Defensores da Terra? Na teoria, eles se tratam do mesmo evento, né? O exército de Shao Kahn invadindo a Terra, logo depois do torneio. Claro que quem não se importa é só falar que são produtos diferentes e são adaptações. E essas pessoas que falam isso não estão erradas, né? Mas como fã, eu não consigo largar o osso dessa abordagem de multiverso. O que me deu a ideia de fazer esse vídeo mesmo foi alguns diálogos do Injustice 2. Eu adoro algumas coisas desse jogo, mas o que mais me deixou feliz foram as referências ao MK vs DC. Assim, MK vs DC foi uma bomba no mundo dos videogames, e esse jogo é, no mínimo, único. Então, se eles estão referenciando o jogo que levou a Midway à falência, então, bom, tem muito amor envolvido nessa franquia.
Então, vocês sabem que eu não tenho um jogo e nem condições de gravar essas falas e esses inserts pra vocês. Então todas as cutscenes que eu tô usando aqui são coisas que eu peguei do YouTube. E é por isso que vocês vão ver, às vezes, a tela com vários inscritos ou inscreva-se e até mesmo os créditos do canal. Eu podia tirar eles ou censurar, mas eu acho isso um pouco escroto. Porque é material dos caras, sabe? Principalmente as cutscenes do Injustice 2. Tem esses dois canais aqui no Brasil, que é o Wiser e o Wise Combat, que eles gravam os diálogos e as falas dos jogos. Provavelmente se você já achou na sua home do YouTube aí diálogos do MK11, do MKX ou até do Injustice 2 mesmo, foram esses dois caras que gravaram, um dos dois. E aí eu acabei pegando partes dos vídeos deles mesmo. Eu espero que eles não fiquem bravos. Então é por isso que vocês vão ver os créditos na tela. Eu vou deixar eles na descrição também. Com os personagens do MK, há muitas interações entre eles com os heróis do MK vs DC. O Sub-Zero, quando se encontra com alguns heróis, faz alusão ao encontro deles. O Raiden também faz. O engraçado é que, como o multiverso é muito presente na DC, existe até uma brincadeira com os próprios personagens do Injustice. Tipo, você coloca lá, Sub-Zero contra o Flash. Aí, da primeira vez, o Sub-Zero faz uma referência ao MK vs DC e o Flash rebate, tipo, de novo não, uma coisa assim, sabe? Ah, não. De novo não. Este reino tem de se preparar para o combate. Atendo quando o dever chama. Aí, em outra partida, você escolhe Sub-Zero contra o Flash de novo. Aí o Sub-Zero faz a mesma referência. E o Flash dessa vez não entende. Tipo, como assim? Você se lembra de nosso último encontro? Do que está falando? Quem sabe um combate refresque a memória. Isso é porque ele não é o mesmo Flash que se encontrou com o Mortal Kombat. É como se ele fosse de outra terra, de outra linha do tempo, de outra continuidade, chame como você quiser. Em alguns diálogos também mostra que o Raiden e o Sub-Zero sabem que existe esse multiverso. Ou pelo menos, do jeito que eles falam, né, os reinos. Esses reinos de Mortal Kombat, ou os Realms, são meio que os planetas na mitologia deles. Então é normal que o Raiden fale que o mundo de Injustice seja um reino. Estamos ilhados neste reino, Raiden. Acredito que o combate nos trouxe aqui. Talvez o combate nos leve de volta. Pois essa é a interpretação dele do multiverso. O que comprova ainda mais esse meu papo nerd é que quando você coloca Raiden versus Raiden, o seguinte diálogo acontece. Em meu reino, Liu Kang e Kitana governam Edenia. No meu, eles governam o reino inferior. Quem é responsável por este absurdo? Cara, isso é pro fã pirar. Isso quando eles não fazem referência a multiverso e linhas do tempo de forma totalmente desconexa, como se fosse tudo uma coisa só. Nenhum de nós é deste reino. As linhas do tempo de nossos reinos estão colidindo. Quem é responsável por este absurdo? Isso não é furo de roteiro, nem erro de dublagem, nem nada. E sim parte da mitologia do Mortal Kombat. Viajar entre planetas como o Reino da Terra, ou o Plano Terreno, como eles chamam, né? O Reino de Outworld e o Reino Inferior é uma coisa. Viajar entre universos como o de MK e o de Injustice é outra parada. Isso pra gente é muito claro, mas os personagens do MK não entendem. Eu duvido que MK vs DC fez parte da continuidade do Mortal Kombat, né? E eu volto a dizer que você pode falar que MK vs DC não faz parte da cronologia. E você tá certo, não faz parte da história. Mas você pode ver com outra perspectiva e imaginar que MK vs DC faz parte do universo de Injustice, por conta de todas as referências que eles fazem. É possível que o Darkhan retorne. Isto explica nossa vinda para este reino. Precisamos nos preparar para o combate. Eu não sei se posso chamar isso de teoria, porque eu não acho que os desenvolvedores vão ficar explorando isso. Talvez no máximo em Injustice 3, e olha lá. Mas não é bem uma teoria mesmo, é mais uma abordagem diferente para entender todas essas maluquices da franquia do MK. Não precisa ser algo oficialmente estabelecido, mas é uma coisa que a comunidade e os fãs acabam usando para interpretar a mitologia dos jogos. E mais, mesmo se o criador do MK, o Ed Boon, confirmar que o multiverso é realmente uma coisa estabelecida no MK,
não quer dizer que ele é importante. Eu mostrei aqui no vídeo que desde o filme até mesmo os quadrinhos pode fazer parte desse multiverso, mas cada um na sua própria realidade. Um não interfere no outro, mas todos valem para a mitologia de alguma forma. E mesmo assim não importa muito. Como eu disse, é um papo nerd para uma abordagem diferente. Imagina, existe uma realidade onde a motivação do Liu Kang é vingar o seu irmão. Outra onde o Raiden montou uma força-tarefa contra a invasão de Shao Kahn. Tem a realidade clássica, onde nos levou até Armageddon. E a moderna que o Raiden criou sem querer, levando Liu Kang e Kitana a governar o reino inferior. Além daquela realidade misteriosa, provavelmente de um final alternativo, onde o Liu Kang e a Kitana governam Edenia, o reino do paraíso. Você pode até falar que eu fumei Esmeralda do Caos, mas que é da hora é. Se gostou desse vídeo rapidinho, deixa o joinha e compartilha para ajudar o canal a crescer. Manda pros amigos que gostam de MK para eles viajarem nessa jornada maluca também. Eu sou Muka e até o próximo vídeo.